Irmãos e irmãs, saúdo-vos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, com o nome de Josefina Hilda Ungulo, pastora, estou em Luanda. Que o Senhor nosso Deus vos conceda a alegria deste dia, é a nossa oração. Se de facto Cristo vive em nós, não precisamos correr atrás de coisas, mas de um coração voltado inteiramente para Deus. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e bendito Pai, somos-te gratos pela vida que nos dás, pelo teu amor em nós e por permitires que nós, pobres pecadores, sejamos tirados das trevas e passarmos a conhecer a maravilhosa luz. Pedimos-te o perdão das nossas culpas, Senhor. Te entregamos nossos irmãos feridos pelas dores, uns nos hospitais, outros em casa, Senhor. Uns, Senhor, sem diagnóstico, mas a Ti confiamos estes nossos irmãos sofrendo. Também aqueles que estão enlutados, e neste grupo nos lembramos da Tua serva, a reverenda Anabela Gomes, que perdeu o pai ainda nesta semana. Pedimos-te orientação da tua igreja, Senhor, onde nós servimos, para que continue unida, santa, protegida e fortalecida pela tua vontade. Dá-nos cura, Senhor, concede-nos sabedoria e também renovação das nossas vidas. A igreja é tua, nosso Deus, Cristo, o cabeça da mesma, que conhece os nossos corações. Pedimos que não permita a carnalidade nela. Dá-nos o teu Espírito Santo, que o seu poder, Senhor, o poder do Espírito Santo, influencie toda a obra da nossa igreja. Sim, fica conosco, ilumina-nos na partilha da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Para este dia, nós temos como texto de meditação a Epístola de São Paulo aos Coríntios, isto é, a primeira epístola. Partiremos do versículo 1 do capítulo 15 até o versículo 9. E o nosso lecionário traz-nos este texto e também sugere-nos o tema que diz: Jesus aparece a Paulo como abortivo. Diz assim a palavra: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois, visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos e por o derradeiro de todos. Me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Palavra do Senhor, e damos por isso graças a Deus. Quem era Paulo ou Saulo? Jesus aparece a Paulo como abortivo. Quem era ele? Era fariseu, zeloso, inimigo da igreja, a igreja cristã.
a ponto mesmo de capturar e perseguir os cristãos, conforme nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 13. Quando Paulo viajou a Damasco, perseguindo os cristãos, foi confrontado pelo Cristo ressurreto, colocado frente a frente com a verdade das boas novas. Pela situação e localização geográfica de Damasco, Paulo tinha achado o lugar estratégico para eliminar o cristianismo. Isto não aconteceu. Sim, ele encontrou-se com Cristo. Aleluia! Um acontecimento tão conhecido, que um dicionário que eu consultava, um dicionário antigo, diz que a expressão estrada, caminho de Damasco, é muitas vezes empregue para caracterizar uma transformação imprevista e rápida nas nossas ideias, sentimentos, opiniões, originada por súbita iluminação interior. Metáfora que deriva da grande visão e consequente transformação de Paulo. Jesus aparece a Paulo como abortivo. A expressão abortivo, isto é, nascido fora de tempo, em 1 Coríntios 15:8, e por último de todos apareceu também a mim como um abortivo. Paulo se autodenomina um abortivo, ektroma em grego. Uma metáfora forte usada por Paulo para descrever a sua própria jornada espiritual. Abortivo, na perspectiva de Paulo, significa nascimento espiritual fora de tempo, ao contrário dos outros apóstolos que conviveram com Jesus por anos. Mas Paulo teve um encontro repentino e tardio da estrada de Damasco. Não passou pelo tempo de gestação. Ao usar este termo, nota-se aqui uma extrema humildade. Ele admite que era indigno do título de apóstolo, pois, antes de se converter, perseguiu a igreja. Que lição! Que lição estamos a encontrar na vida deste homem? Quantas vezes nós não exibimos o nosso tempo como crentes desde a madre? Quantas vezes não exibimos o nosso tempo, o tempo que já fazemos trabalho e já servimos ao Senhor? Afinal, precisamos ser humildes, pois com isso muitas vezes subestimamos os que creram mais tarde, os que começaram a servir mais tarde, e tratamos-los como nada sabendo. Não é o tempo que conta, mas conta a intensidade, o fervor, a fé, a entrega com que servimos ao Senhor, a disposição com que fazemos o trabalho, a fidelidade no uso do nosso talento. Paulo se contou a si mesmo como o último na lista. Quanto medo temos de ser o último, o menos conhecido, o menos admirado, o menos. E então, para compensar este lado, o que fazemos muitas vezes? Pisar por cima de tudo e de todos. Investir no combate dos outros, no ódio. Não precisamos disto. Para Deus, cada um de nós tem um valor singular. Deus nos olha com olhos de seus filhos naquilo que podemos fazer, no pouco ou no muito. O que importa é nos entregarmos completamente e fielmente. Paulo diz ser abortivo porque sua fé não nasceu do convívio com Cristo, mas de uma intervenção brusca e imerecida da graça de Deus. Paulo escreveu muitas epístolas e foi muito sábio e inteligente. Por volta do ano 50, no Concílio de Jerusalém, Paulo tanto fez quanto aos obstáculos para aqueles que queriam se converter ao cristianismo. Ele combateu mesmo os judaizantes. Paulo deu algumas ideias boas para acomodar, para acolher
os novos convertidos. Amados, aquele que recebe Cristo em seu coração, recebe todos os benefícios que Cristo realiza a favor do pecador. Só Jesus pode salvar o mais vil pecador. Jesus aparece a Paulo como abortivo. Creiamos e aceitemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, o poder e comunhão do Espírito Santo, o Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai nos use como instrumentos na sua mão e como bênção para os fiéis e os infiéis. Sejamos nós crentes naquele que apareceu a Paulo como abortivo. Ele mesmo tem as nossas vidas em suas mãos. Precisamos crer e nos entregarmos cada dia e cada vez mais. Amém.